processo revolucionário de São Domingos vai acontecer entre 1791 e 1804, tá? Nesse período você tem várias coisas, vários líderes também, enfim, da Revolução e várias coisas acontecendo. Mas as principais consequências, vamos dizer assim, né, desse processo revolucionário são a abolição da escravidão na ilha, a formação de um governo autônomo chefiado por negros, isso é inédito na história das Américas, tá? E uma contribuição enorme para o abolicionismo. Tanto um medo, né, de um abolicionismo muito radical, quanto ali a construção de movimentos negros dentro da América para, vamos dizer, inspirados no Haiti, inspirado em São Domingos, para poder se libertar também, tá bom? E esse era um grande medo da galera escravocrata. Bom, e as principais influências para acontecer essa Revolução de São Domingos, assim, são vários, né? São vários fatores. Mas os principais são a ideia da escravização, uma escravização extremamente pesada, dura, com trabalho, né, no cultivo de açúcar, que é extremamente violento, extremamente complicado. A negação da cidadania, isso é muito importante, tá? Esse é um processo que vai acontecer durante a Revolução Francesa e a cidadania não será legitimada para essa população de São Domingos. Então, a negação da cidadania francesa é um problema, tá? E também uma visão política vivenciada em África, tá bom? E as influências também do iluminismo, que a gente não pode deixar de falar. Mas, veja bem, essa influência do iluminismo na Revolução de São Domingos, né, na Revolução do Haiti, ela geralmente aparece como algo muito grande, né, como uma influência enorme, como se os pensadores iluministas eles fossem extremamente, vamos dizer, extremamente sensíveis à ideia da escravização. E não são, tá? Geralmente a ideia dos iluministas contra a escravização é mais uma questão econômica do que uma questão social, tá? E a maioria desses pensadores iluministas não cita a escravização ou então não fala sobre abolição da escravização, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque parece que o iluminismo, né, da fraternidade, da igualdade, da racionalidade, tá aqui na América também, servindo pra galera preta, e não tá bom? Não serve. Aqui nesse momento ele não serve. Muitos pensadores, inclusive, eles vão justificar a escravização. Eu vou deixar aqui um vídeo, tô muito blogueira, vou deixar aqui um vídeo explicando mais esse processo dos iluministas, com essa negação, né, dessa vida negra escravizada aqui na América. Sobre a influência africana na Revolução, isso é uma coisa totalmente nova que a gente vem percebendo agora, né? Mas essa influência africana na Revolução de São Domingos, ela é extremamente importante. Na verdade, ela é um dos pilares principais para que essa revolução aconteça, tá? A gente tem uma grande parte, uma grande maioria mesmo, dos escravizados que vinham da região do Congo, tá? Então, da região onde hoje a gente conhece como Congo, tá? Antes não era Congo. Mas vinham dessa região do Congo, e eles acreditavam em uma ideia de um regime político totalmente diferente do que vivia aqui na América. Totalmente. Então, quando eles vêm pra cá, além de serem escravizados, e isso já é uma dor absurda, eles ainda vão dar de cara com um regime político que não foi eles que escolheram. E um regime monárquico que não foi eles que escolheram. Então, isso tem muita importância. Esses caras, essas mulheres, não vão aceitar esse regime político autoritário de um lugar muito longe do Atlântico que ninguém escolheu. Eles não vão aceitar isso. Então, a gente tem uma grande força de pensamento mesmo, intelectual, africano, dessa região do Congo, na Revolução de São Domingos, tá? Essa revolução, a gente geralmente dizia, né, que era uma revolução iluminista, que as pessoas estavam olhando para o panfleto do iluminismo e falaram, olha só, somos todos iguais, vamos ser iguais também. Mas o arcabouço ali, né, a junção dessa revolução vem dessa ideia africana de
entender a política de forma um pouco mais livre. Não estou dizendo aqui que os africanos queriam um governo republicano, não. Que esses caras que vêm da região do Congo, dessa região ali, né, próxima ao Congo, eles querem um governo que eles mesmos participem e escolham. Então isso é muito importante, tá? Então a gente vê que essa intelectualidade da revolução, ela não é apenas um fruto, né, da circulação de ideias iluministas, mas ela vem principalmente dessa ideia política africana que vai trazer para cá, para a América. Até porque a gente para para pensar, né? A maioria dos escravizados aqui, eles eram recém-chegados da África, tá? Então, quando eles estão recém-chegados da África, eles chegam aqui na América, eles vão trazer essa intelectualidade africana para cá, tá? Isso é muito importante. A escravidão e o tráfico de escravos, eles são extremamente importantes para a economia francesa, tá? Você tem os grandes lucros com o comércio de açúcar e também com o tráfico de escravos. Mas, em contrapartida, a França tinha que lidar com diversas revoltas, diversas fugas em massa de escravos, e isso foi uma dificuldade francesa, né? Ainda mais por aquilo que a gente falou, né? A gente tem um aumento significativo do número de escravizados aqui nessa região de São Domingos em muito pouco tempo. Então, o código, né, de regulamentação, ele vai ter que ser modificado várias vezes para tentar se adaptar a essa nova realidade, tá? E uma das modificações mais problemáticas que vão acontecer nesse momento, né, de modificações aqui do código de regulamentação, né, da escravização da colônia, é a tentativa de reaver alforrias. O que é isso? A pessoa já está alforriada, a pessoa já está livre e o governo francês tenta, por meios jurídicos, reaver essa alforria, essa liberdade. E isso faz com que os direitos civis sejam extremamente modificados. Essa modificação de direitos civis vai causar, mais do que já tinha, né, uma segregação racial muito grande e agora uma segregação racial da cidadania. Não é mais uma segregação racial pela escravização. Agora é uma segregação racial feita por um código de regulamentação e que nega a cidadania a essas pessoas. Então isso vai ser um problema muito grande, vai desestabilizar um sistema político que já estava, né, numa boa não, mas já estava aqui estabilizadinho aqui em São Domingos. Então essas modificações vão gerar, em 1758, uma grande restrição ao acesso da cidadania, tá? Que vai se dar numa segregação racial muito grande entre colonos brancos, negros e mestiços livres e escravizados africanos. Na verdade, os escravizados, né, de forma geral, mas na maioria deles eram africanos recém-chegados. Então, essa separação é muito complicada, porque vai gerar um problema até mesmo entre os mulatos e negros livres e os escravizados. Porque esses mulatos e mestiços, né, livres e negros livres, eles poderiam receber educação, né, dependendo da sua condição social, poderiam trabalhar também em plantações de forma remunerada e também no exército, ou então produzir artesanato. Essa diferenciação do que você pode ou não fazer, ela é uma tentativa de tirar, vamos dizer, uma união ou uma identificação. Até porque os nascidos na América vão ter uma possibilidade maior de emancipação. E isso, teoricamente, faria com que essas populações nunca se unissem. Mas, na verdade, elas se uniram, tá? Bom, aí na França você tem, em 1788, a criação da Sociedade dos Amigos Negros, tá? Que era uma sociedade que não poderia se dizer totalmente abolicionista, né? Um abolicionismo rápido, correndo, vambora e tudo mais, mas ela utilizava uma ideia moral, né? De redução dos castigos, de defender os escravos, defender também os plantadores. Aí você já vê que ela não é totalmente, né, radical. Mas você tem uma tentativa de, pela ideia moral, pela moral cristã, né, da época, pela moral cristã europeia, uma redução
nos castigos e uma tentativa de, aos poucos, ir encerrando esse processo, principalmente do tráfico de escravos. O tráfico de escravos era o que mais preocupava essa galera, porque era o que eles acreditavam que seria a parte mais dolorida desse processo todo, tá? Então, era uma ideia de superar a escravização gradualmente. Já em São Domingos, os colonos eles queriam aumentar o seu poder político, tá? O poder político e o poder econômico também, através do sistema escravista, e ter maior controle sobre esse sistema todo, tá? E aí eles vão alegar que São Domingos faz parte do território francês. Então, se São Domingos faz parte do território francês, eles querem o quê? Representação na Assembleia. Eles vão pedir, né, um número significativo de representantes na Assembleia. Eles não vão conseguir, tá? Vão conseguir uma participação bem pequenininha e isso vai ser um problema. Porque eles vão começar a questionar muito esse governo francês revolucionário. Bom, né, temos uma revolução aqui, temos um governo revolucionário, mas isso se aplica à colônia? Isso não se aplica à colônia? Quem é cidadão? Quem não é? Que direitos eu tenho como colono aqui? Isso os colonos mesmo, não tá falando de escravizado, não. Isso os colonos aqui, franceses ou filhos de franceses aqui na América. E aí, em 1790, a Assembleia Nacional vai elaborar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí a galera vai falar, essa declaração se aplica aqui às colônias francesas. Só que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas se aplicam não a bens móveis ou propriedades. O que seriam esses bens móveis e propriedades? Os escravizados aqui na América. Tá? Então, os escravizados aqui na América, como eles eram tratados literalmente como propriedade, como algo... por mais que eles soubessem, né, da humanidade, eles sabem sim da humanidade desses negros escravizados, mas eles vão tratar essa galera como bens móveis, parte da propriedade. E parte da propriedade não faz parte de algum direito de homem ou cidadão. Nunca poderia ser cidadão. Então isso é extremamente forte aqui para a colônia e chega aqui, né, como uma bomba, né? Esse problema de identificação do que aconteceria com a cidadania na América com a Revolução Francesa vai gerar várias perguntas, várias revoltas. A gente tem revoltas, inclusive revoltas violentas mesmo, que vão acontecer aqui em São Domingos, para tentar entender como que vai rolar, o que vai acontecer com essa cidadania, tá? Vendo, né, que o seu calo estava apertando, percebendo que a situação estava difícil, a Assembleia Constituinte na França ela vai acabar aprovando, em 1791, a igualdade entre os homens livres de cor que poderiam gradualmente atingir a cidadania plena. Gradualmente. Tá? Então você tinha ali alguns níveis de cidadania que você precisava respeitar. Então isso tudo é uma tentativa de apaziguar e amenizar os problemas na América até que a Revolução lá na França acabasse. Porque a Revolução na França não tinha acabado ainda não, tava rolando ainda. O negócio lá durou muito tempo, viu? Durou pra caramba. Mas foi muito mesmo. E essa Assembleia Constituinte acabou também limitando algumas questões sobre o tráfico de escravos e a escravidão. E aí os colonos ficaram bolados. Por quê? Você quer cidadania, mas para conseguir fazer o seu tráfico de escravos, o seu lucro, amplamente. Aí agora vem os caras e me tiram um pouco de... Aí não tem condições. Então, essas medidas, tanto de controle da escravização, vão fazer com que esses colonos fiquem insatisfeitos. Eles já estão insatisfeitos porque eles não fazem parte da coroa francesa, não fazem parte, né, do território francês. Aí eles ganham uma cidadania gradual. Aí os caras vão lá e tiram um pouco de controle deles sobre o tráfico de escravos. Ué, como é que faz? E, em contrapartida, os povos escravizados estão ali, né, lutando há muito tempão pela sua independência, pela sua emancipação. E o que a Revolução Francesa faz? Nada. Faz uma coisinha aqui, outra ali, aí eles dão algumas alteraçõezinhas no tráfico de escravos, alguma coisinha ali pequena,
mas são alterações muito tímidas e muito pequenas em comparação ao tamanho e à dimensão do tráfico de escravos e da escravização naquela região. Então você vai começar um processo revolucionário nesse momento. O processo revolucionário mesmo em São Domingos, ele vai começar a partir desse problema. Um problema de representação política, um problema de não aceitar, né, essa ausência de representação por parte, né, dos negros africanos, mesmo que eles vão trazer esse ideal. Lembra que eu falei que eles trazem esse ideal de um governo participativo, de um governo escolhido pelo povo? Então, mesmo que seja um governo monárquico, ele precisa ser escolhido, ele precisa estar presente. Então, o colono não tem cidadania francesa, o negro africano que acaba de chegar, né, na América não se identifica com aquela forma de governo, e o negro livre que nasceu aqui na América tá querendo abolição, tá querendo cidadania e não consegue. Então a gente tem um grande problema gerado nesse momento que vai se construindo com o tempo, e esses ideais revolucionários, assim, esses ideais revolucionários da Revolução de São Domingos, eles vão se construindo durante os 13 anos de luta. Não é uma coisa assim que, começamos a revolução agora, então o motivo é esse, aquele. Esse processo ele vai começar por vários lugares, vários níveis sociais, e ele vai se encontrar na escravização, que na verdade, né, é a maior quantidade de população e tudo mais. Então, era muito difícil de acreditar que essa Revolução de São Domingos seria tão grande, que ela teria tanto impacto, mas ela teve, tá? E esses ideais de libertação e emancipação, eles vão se forjando nesses 13 anos de luta, tá bom? Então não é uma revolução que começa já totalmente estruturada. Nenhuma revolução começa estruturada. Vamos fazer isso aqui, então estamos lutando por isso. Isso vai se moldando de acordo com a luta, tá? E de acordo com quem vai assumir a luta aqui ou ali, tá? E aí, para tentar controlar isso, a França, em 1792, ela vai decretar a igualdade entre os homens livres de todas as cores. Então, independente da cor que você tem, se você for livre, você vai ser agora igual ao outro. Isso é uma tentativa de amenizar o problema da cidadania, para ver se segura um pouco a galera. E aí, em 1793, a França vai decretar o fim da escravização em São Domingos. Também uma tentativa de segurar os ânimos. Não é que a França ela tenha uma ideia totalmente abolicionista e vambora. A ideia era segurar esses ânimos aqui até acabar a Revolução Francesa, tá? Em 1795, a convenção, né, ela acaba estendendo essa ideia desses decretos, né, de liberdade e de igualdade entre os homens de todas as cores, e também o fim da escravidão para todo o território francês. Tá? Essa é uma revolução bem complicada e bem complexa de se entender o passo a passo, porque ela realmente vai se moldando ao sabor do tempo, né? As coisas vão acontecendo e ela vai se moldando. Mas o importante mesmo da gente lembrar é que as lideranças dessa revolução são lideranças negras, né, nesse momento. Mesmo que com objetivos diferentes, essas lideranças elas vão estar unidas nessa ideia de abolição da escravidão, porque os grandes líderes da revolução, que a gente sempre ouve falar, né, a gente não pode deixar de falar deles, são o Toussaint Louverture e o Jean-Jacques Dessalines, tá? O Toussaint, ele passa 10 anos no poder, né, nessa revolução, tentando estabelecer, né, essa relação toda entre construir esse imaginário abolicionista, fazer frente ali, né, à França, e enfim. Mas ele vai conseguir o controle sobre a ilha, vai negociar tratados com os Estados Unidos, com a Inglaterra, para reconhecer também a independência de São Domingos, para reconhecer essa emancipação, o fim do tráfico de escravos. E ele vai estruturar um grande exército que vai ser o exército responsável por manter essa revolução viva e ativa e fora dos domínios franceses, tá?
Só que o Toussaint, ele tem um grande interesse pelo Napoleão. Então ele acaba dando umas escorregadas, né? Principalmente por causa desse interesse que ele vai ter pelo Napoleão e essa fé que ele vai botar no Napoleão. Até que o Napoleão começa com as ideias de retomar a escravização na ilha de São Domingos.